Boa tarde, queridos amigos. Oi, pessoal, boa tarde. Mãe e filha mudam de endereço, temendo encontrar o vizinho angolano que se masturbou na frente das duas no elevador do prédio. Ele está livre, morando num apartamento ao lado das vítimas. E mais um caso revoltante. O homem chega de capacete, levanta a bermuda e repete o mesmo abuso no portão de uma escola. Sai de moto tranquilamente. Bandidos sobem na árvore e pulam dentro de uma escola em Vila Velha. Roubam celulares, fones, estavam encapuzados, mas foram confundidos com alunos que participavam de uma gincana festiva. A mentira contada por adolescente terminou em execução. O pedreiro foi acusado de estupro. Traficantes acreditaram e tiraram a vida dele. Um festival de ameaças, ofensas. O bandido aprontou na frente da polícia. Ele foi preso pela 5ª vez, a última depois de fugir de uma blitz. Lembram do portão que foi roubado de um condomínio? Pois é, o homem que comprou a estrutura decidiu procurar a polícia. Morre um dos bebês gêmeos que nasceram dentro de uma loja. O parto foi feito com a ajuda de funcionários e do Corpo de Bombeiros. As crianças nasceram prematuras. Tem Dr. João levando informação, saúde e simpatia para os amigos do TN. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Até já. O TN de hoje começa com um assunto discutido no cenário nacional e também no Espírito Santo. E te chama a refletir sobre inversão de valores. Mãe e filha saíram de casa, temendo encontrar novamente com o vizinho angolano que se masturbou dentro do elevador na frente das duas. Ele pagou fiança e ganhou liberdade. Olha, pessoal, a vida das vítimas da falta de respeito do universitário virou um transtorno. As leis precisam, por favor, ser mais rigorosas. Do jeito que tem deixado livres homens que assediam mulheres. E muitos voltam a praticar o mesmo crime assim que são liberados pela justiça. Esta mãe de 33 anos e a filha dela, de 13, ficaram indignadas com a liberação do universitário angolano de 20 anos que cometeu um assédio contra as duas. É parede com parede, é varanda com varanda, é muito fácil ele entrar na minha casa. Eu não me sinto mais segura na minha casa, eu tô fora da minha casa desde sábado. O jovem entrou no elevador junto com elas, em Itapuã, Vila Velha, e durante a descida colocou o órgão sexual para fora. Mãe e filha correram pedindo ajuda e o estrangeiro acabou sendo preso, mas pagou uma fiança de R$8.000 e vai responder em liberdade. Para a Catarina Cecim, procuradora de Justiça do Estado, houve uma inversão de valores nessa história, já que com a liberdade do rapaz, a mãe e a filha saíram de casa com receio de encontrar com ele de novo. Essa liberdade da família, estando cerceada, isso é assustador. E a gente sabe que, em consideração a isso tudo que houve, é para a gente pegar esse caso. Eu digo a gente, as pessoas que trabalham especialmente no poder público, é pegar esse caso, servir isso aqui de exemplo para a gente brigar mais por alteração da legislação penal. A lei penal tem seus artigos que tratam de atos libidinosos, conjunção carnal e outros assédios. Mas alguns comportamentos deveriam ser incluídos como crime e as penas, como disse Catarina, deveriam ser mais rigorosas. São modalidades de comportamentos que nós precisamos de alterar a legislação para termos tipos penais específicos para esse tipo de conduta. No Brasil, esse ano, até agora, não sei quantas mil mulheres sofreram assédio sexual e parte também aí de população LGBT. Casos desse tipo, em que mulheres são assediadas, sofrem constrangimento, até violência sexual, continuam acontecendo aqui no Espírito Santo e em outros estados também. O último caso que gerou uma grande repercussão no Brasil inteiro aconteceu em São Paulo. Um homem assediou uma mulher dentro de um ônibus e, quando foi ser julgado, acabou sendo solto. Esse mesmo homem voltou a praticar o mesmo crime com outra mulher. E aí sim, por conta dessa grande repercussão, ele acabou sendo preso. E é justamente essa falta de uma punição mais justa e imediata que gera revolta na sociedade. Revolta, indignação, falta de respeito. Um absurdo.
um descaso total com a mulher, com as mulheres em geral, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. É chato pra caramba, cara. Tem que pegar ele, tem que prender ele, cara. Revoltante? Com certeza, é muito revoltante. Tipo, 25 anos de cadeia, porque a pessoa que faz isso é coisa errada. Cansados de verem a justiça tardar e falhar, uma parcela da sociedade prega a justiça pelas próprias mãos. Mas a procuradora diz que esse não é o caminho. A justiça e o Estado devem se encarregar de tomar uma atitude e cabe à sociedade cobrar. É pegar esse caso, servir isso aqui de exemplo para a gente brigar mais por alteração da legislação penal. Inclusive na situação de fiança, do Instituto da Fiança no Código de Processo Penal. Nessas situações assim de crimes sexuais, eu acho que está ficando bastante complicada, assim como a questão do feminicídio, né? Da morte da mulher por menosprezo dela ser mulher, uma série de situações aí. Pode ser uma doença, a doença da falta de respeito, da falta de vergonha na cara. Quando o Brasil discute com indignação o caso do tarado que jaculou no pescoço de uma passageira de ônibus, o Espírito Santo se vê na mesma situação. Homens que se acham no direito de tornar pública a intimidade que deveria ser fechada no zíper ou no cadeado de uma prisão. E pensa que acabou na história do angolano? Acabou não, amigos. Ficou pior. Veja o que esse homem faz no portão de uma escola estadual no bairro Planalto, em Vila Velha. Ele chega com o rosto coberto pelo capacete e se masturba na frente do colégio. Sai de moto como se nada tivesse acontecido. E não seria a primeira vez que um homem usa a escola para despejar seu desejo de sexo exibicionista. Lamentável. Muito lamentável mesmo. Segundo a direção da escola, já foi pedida segurança policial para o colégio. A PM informou que não teve conhecimento do caso de ontem porque não houve registro de ocorrência. Hoje, o policiamento foi reforçado, inclusive com patrulha escolar. Denúncias podem e devem ser feitas pelo número 181. Pois é, quem viu não deixe de denunciar, né? Meu Deus do céu. Olha, o pedreiro foi espancado e executado com 8 tiros por traficantes de Central Carapina, na Serra. A vítima foi acusada de estupro. Pois é, Torino. E agora o lado assustador dessa história. O homem não cometeu o crime que tirou a vida dele. A adolescente, que disse ter sido violentada pelo pedreiro, mentiu. A menina foi indiciada pela participação no assassinato. O assassinato do pedreiro Cristiano Albano da Silva aconteceu em março desse ano, em Central Carapina, na Serra. Cristiano foi acusado de estupro e acabou espancado e morto com 8 tiros por traficantes da região. Quem fez a denúncia do suposto abuso sexual foi uma adolescente de 16 anos. No dia do crime, os policiais do plantão da divisão de homicídios compareceram ao local e conseguiram localizar essa adolescente. Ela de imediato relatou aos policiais que havia sido estuprado pela vítima. Os policiais, como ouviram a versão dela, conduziram ela até o DML para realizar o exame de conjunção carnal a fim de comprovar o estupro. Só que o laudo do exame de corpo de delito levou a polícia a descobrir a verdade. A adolescente mentiu ao denunciar o estupro. Ela acabou apreendida, já que os exames mostraram que não houve conjunção carnal. Ou seja, Cristiano foi brutalmente assassinado por um crime que não cometeu. Mesmo mostrando o laudo com um resultado negativo, ela continuou debochando da situação, tentou voltar atrás falando que ele teria tentado estuprar ela, fato que não se confirmou durante as investigações. A frieza da adolescente chama a atenção. No dia do crime, a jovem presenciou o trabalho da perícia e teria debochado da morte do pedreiro. Friamente sentou em frente do corpo e ficou rindo como se fosse uma coisa super normal. Para a polícia, ela achava que, por ser menor de idade, não seria punida pela mentira. O delegado faz um alerta sobre as consequências de uma falsa comunicação de crime. Nós prendemos o autor do crime e, na conclusão do inquérito, também indiciamos ela como participação nesse homicídio e sirva de exemplo para as pessoas pensarem antes de agir assim. Porque se acontecer de novo, pode ter certeza que a gente vai agir, a gente vai cumprir a lei e nós vamos prender, seja quem for.
A adolescente que criou a fofoca foi levada para a unidade de internação socioeducativa. Você vai ouvir palavras ofensivas, ameaças, reflexo da confiança na impunidade. O bandido disse tudo isso na frente da polícia depois que foi preso pela 5ª vez. Agora foi detido porque fugiu de uma blitz. Olha, vai ouvir também o desabafo do policial que sabe da fragilidade da lei e o trauma que é prender e soltar quem tira o sossego da sociedade. Preso, Wesley da Conceição dos Santos admite. Nós viu a blitz, nós mandou, não para não, mete o pé, e o cara meteu o pé. Mas depois nós perdemos consciente que nós ia ganhar. Os polícia é bom, que nós é liso também, tá? Não dá mole pra eles não, mas os polícia é melhor ainda. Wesley e o comparsa Cleiton Max Soledade, ambos com 20 anos, foram detidos depois que fugiram de uma blitz em Jardim da Penha. Eles estavam dentro de um carro com mais um homem, ignoraram a ordem de parada e foram perseguidos pelos militares. Depois da perseguição, os bandidos conseguiram fugir dos policiais militares e, de acordo com informações da polícia, os criminosos pararam com o carro aqui, neste ponto. Dos 3 ocupantes, 2 desceram do automóvel e fugiram em direção à primeira pracinha aqui do bairro. Os criminosos chegaram a trocar de roupa, mas foram flagrados pelas câmeras de vídeo monitoramento aqui da região. Foi o que ajudou a polícia a encontrar os suspeitos. A região conta com vídeo monitoramento, a gente já separou essas imagens, colocamos aqui à disposição da autoridade policial, da autoridade judiciária, para verificação e fortalecimento desse fato. Pessoas que estavam ali acompanhando, porteiros e tal, nos relataram que desses 2 indivíduos as características, bermuda tactel, cores de blusas, de vestimentas, e de imediato eles foram localizados já na Alzeiro Zaruro, um pouco à frente ali da Rua da Lama, foram localizados, abordados e acabaram confessando que estavam dentro desse veículo. Os bandidos tentaram ser espertos, esconderam-se revólver calibre 38 dentro de um jardim. Este simulacro de arma de fogo foi encontrado na área de uma lanchonete também no mesmo bairro. O condutor do carro desapareceu junto com o veículo. O intuito deles era realizar roubo e é bem característico, estava a bordo de um veículo novo, 4 portas, todo insufilmado, característico do que a gente tem sido foco das nossas abordagens do dia a dia. De acordo com a polícia, Wesley possui 4 passagens pela polícia e Cleiton 7. Todos os 2 por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo. A lista acaba sendo um orgulho para os suspeitos. Mais uma passagem, mas nós vai voltar. Breve nós tá voltando. Nós tá nessa vida para matar e para morrer. É interessante ressaltar essa repetição dessas pessoas incansáveis também no crime, okay? Na prática delituosa, e a gente lamenta o sistema, né, de leis assim tão frágeis. Por exemplo, o simulacro, que causa um terror gigantesco para a sociedade. Hoje a pessoa pode ser conduzida aqui e não é crime, mas sabemos que essas pessoas utilizam do simulacro para atemorizar o cidadão no dia a dia. Então são situações que a gente confia no legislador brasileiro de que ele vai mudar essa situação. Não, pessoal, é lamentável e ofensivo ouvir bandido tão certo da impunidade. E como disse o major, lamentável também, são as leis que fortalecem esses criminosos. Dessa vez, os 2 foram autuados por porte de arma e desobediência e já estão no presídio. Semana mais curtinha por conta do feriado, mas tem vagas de emprego. São chances para vendedor, soldador, mecânico, gerente de contas, consultor técnico, auxiliar de escritório e analista fiscal. Cadastro no site psicostore.com.br. Devolvido o portão roubado de um condomínio na Praia do Suá, em Vitória. Um homem procurou a polícia e disse que comprou a estrutura sem saber que era roubada. Agora a polícia vai usar imagens do circuito de segurança do condomínio, aí da prefeitura também, para identificar quem furtou o portão de aço. Foi preciso 3 homens para colocar o portão de aço no lugar. Reapareceu depois que o caso veio à tona em todo o estado. Surpresa, essa arquiteta que mora há 3 anos aqui disse que achou o fato inusitado. De primeiro eu nem acreditei que tinham roubado realmente o portão, né? Então começamos a perguntar para os vizinhos para ver se alguém tinha levado para manutenção, alguma coisa. E depois vem a indignação de como que tem a cara de pau de encostar o carro aqui para levar o portão
E aí hoje vem a notícia de que a pessoa resolveu devolver. Quem devolveu o portão foi Manuel. O pai dele comprou o objeto de um homem que estava passando no bairro Goiabeiras. O valor? R$350. O portão estava na caminhonete de um fretista amigo da família. Chegou lá com o portão em cima da Kombi e ofereceu pro meu pai. Aí comprou o portão, entendeu? Porque eu conheci esse rapaz da Kombi aí, entendeu? Conhece do frete lá na pracinha, trabalha na praça lá de Goiabeira com frete. O cara falou que tinha pego esse portão a troco do serviço, queria botar outro portão aqui no lugar. E o velho comprou o portão. Aí quando foi ontem, eu vi lá na mídia esse anúncio desse portão aí que tinha sido roubado no condomínio, que se alguém soubesse que era para denunciar no 181, pois eu falei, não, tem um negócio errado. Aí eu vim para cá, atrás do pessoal do condomínio, e falei, não, eu comprei o portão, quero devolver. Não sabia que era roubado. O fretista contou que foi abordado pelo criminoso por volta de 1h da tarde na pracinha de Goiabeiras. Em seguida, os dois vieram aqui para o condomínio e sozinho o suspeito arrastou o portão e colocou em cima da caminhonete. A ação durou cerca de 20 minutos. Em seguida, os dois foram até a casa do comprador, um idoso de 76 anos. E esse rapaz chegou lá e me contratou para pegar esse portão aqui na Avenida Vitória e levar para Goiabeira, entendeu? E aí eu vim aqui, peguei, ele coloquei em cima do carro, amarrei e ele levou quando chegou lá. Depois que a gente foi, ontem à tarde que eu fui saber que o portão era roubado. Antes do portão ser colocado, os envolvidos foram parar na delegacia de Vitória. A história confusa rendeu ao delegado a abertura de uma investigação. O objetivo agora é identificar o suspeito de ter furtado o objeto de aço. Nós fizemos a oitiva de todos eles e vamos encaminhar a delegacia da Praia do Canto, que é o local de origem, para que ela volte a apurar, até para identificar a pessoa que tirou o portão, né, através das câmeras, através de imagens de prefeituras ou de condomínios ali próximos, para identificar o ladrão. Diante de toda essa situação, uma pessoa poderá ser punida: o pai de Manuel, de 76 anos. Crime aí não pode falar que não houve, porque teve uma receptação aí. Só que eles se mostraram arrependidos da compra, vieram aqui de boa fé, como se fosse uma compra de boa fé. Então, a princípio, tem uma receptação aí, mas tem que ser analisado pelo delegado de origem. Eu não roubei, eu comprei, eu tive que vir cá. Eu vou ter que botar o portão no lugar como se eu tivesse roubado o portão aqui, entendeu? Mas serve de experiência isso aí, entendeu? Pra gente aprender a prestar atenção naquilo que tá fazendo antes de fazer, né? O jovem acusado de assassinar um pastor em Vila Velha se apresentou à polícia e já foi levado para a cadeia em Viana. Wellington Amorim, de 21 anos, foi preso em Iuna, na região do Caparaó. Olha o Wellington aí. Ele confessou ter matado o pastor Erickson Rosa Soares, de 36 anos, a facadas dentro do apartamento da vítima. O pastor está aí no seu vídeo. Isso aconteceu na Praia da Costa. O crime aconteceu no dia 7 de agosto. Na época, o Wellington se apresentou espontaneamente e foi liberado porque não houve flagrante. O acusado era amigo da família e fazia tratamento contra dependência química. Ele morava com o pastor. Uma escola de Vila Velha foi invadida por bandidos encapuzados e armados. Eles pularam o muro e saquearam alunos e funcionários. 2 auxiliares foram ameaçadas e chegaram a ser trancadas no banheiro. Os ladrões fugiram levando dinheiro e celulares. Os bandidos pularam o muro dos fundos da escola, bem na hora do recreio, provavelmente com auxílio dessas árvores. Eles estavam encapuzados e, de acordo com 2 das vítimas, armados. A ação criminosa aconteceu na tarde de ontem na escola Ilha Maurício Bueno, em Ilha das Flores, Vila Velha. Os alunos acharam que eles estavam armados e até então os alunos acharam que era uma brincadeira. E uma aluna, né, ela tentou revidar, quando realmente ele quis pegar o celular dela e ele levou o fone de ouvido. É nesse momento que foi percebido que se tratava realmente de um assalto. Os criminosos roubaram 3 celulares e um fone de ouvidos. E apesar de estarem encapuzados, eles só foram reconhecidos após fazerem a 3ª vítima. É que, como a escola vinha de uma semana de gincanas, tanto os alunos quanto os funcionários da escola imaginaram que tratava-se de mais uma brincadeira. Ao serem descobertos, os bandidos fugiram pelos fundos, pulando o muro novamente. Na semana passada, nós tivemos várias tarefas, né, surpresas. O dia do cafona, o dia da fantasia. Então, ontem, quando as pessoas viram, acharam que era uma brincadeira. Então, não levaram a sério, né? E só depois, quando foi no 3º celular,
que foi percebido que não era uma brincadeira. Na manhã de hoje, flagramos alguns pais levando os filhos já adolescentes à escola. Não é de hoje que a dona Sônia tem esse cuidado com a neta. A gente traz ela todo dia, nem ela não sai sozinha, só sai traz e vem buscar. Porque o pai dela trabalha à noite, aí eu venho trazer. O dia que ele está trabalhando, que ele está de folga, ele traz. A diretora da unidade de ensino afirma que, apesar do susto, este é o primeiro episódio criminoso na escola. Além disso, a Prefeitura de Vila Velha já está providenciando a obra de suspensão do muro e vigilância patrimonial. Nós temos conseguido essas melhorias, né, para a escola, e entre essas melhorias, né, o muro do fundo, né, aumentar para melhorar um pouco essa questão deles pularem o muro. E a vigilância mais reforçada aqui na entrada. Temos também a guarda escolar, que nós temos que destacar o trabalho deles, que é importantíssimo. Imediatamente eles vieram, eles sempre estão nos apoiando nessas questões. Olha, a Secretaria de Educação de Vila Velha confirmou que vai contratar vigilância armada, aumentar a altura do muro e as rondas da guarda escolar. Morreu na UTIM de um hospital em Linhares, um dos gêmeos que nasceram durante um parto dentro de uma loja de material de construção. A gestante chegou ao local sentindo as dores do parto e foi amparada por funcionários, você vê aí nas imagens. Foram eles que ajudaram no nascimento dos bebês. Jaquiele Silva, de 19 anos, só não esperava pelo segundo filho. Acabou surpreendida por gêmeos. A jovem disse que não fez pré-natal nem ultrassonografia durante a gravidez. As crianças nasceram prematuras e foram encaminhadas para UTI neonatal. Ontem de madrugada, um dos bebês não resistiu e morreu. O outro continua internado. O estado de saúde dele é estável. Ainda bem. Boa sorte para o bebê. Saúde para ele, né? Eles saíram dispostos a aprontar. Primeiro invadiram uma loja e saquearam clientes e funcionários. Pois é, na fuga, renderam pai e filho e roubaram a moto da família. Um homem viu a ação e atirou. Um dos bandidos acabou ferido. Quem vive na região de Bandeirantes, em Cariacica, anda angustiado com tantos assaltos e violência. A marca do tiro no carro mostra o sinal da violência. 2 bandidos armados invadiram o material de construção em Bandeirantes, Cariacica, e assaltaram 10 clientes que estavam no local. Eu ouvi uma movimentação, né, embaixo na loja. Desci da minha residência e fui procurar ver o que estava acontecendo e descobri que a gente estava sendo assaltado pela segunda vez nesse mês. Na fuga, os assaltantes se depararam com um justiceiro que atirou para cima deles. Os ladrões revidaram com mais tiros e um acabou baleado na perna. Durante a ação, este carro estacionado do lado de fora foi atingido. Os bandidos fugiram de moto, abandonaram o veículo e renderam pai e filho a 1 quilômetro do local assaltado. Roubaram essa moto. Nós viu os 2 meninos, nós achou que até foi uma queda de moto, né? Mas não foi, um ficou encostado no trator e o outro foi por trás. Foi mesmo em cima, na hora que ele virou a casa, foi mesmo em cima de mim e mirou a arma para minha cabeça e mandou eu sair de perto da moto. Mandou todo mundo entrar para dentro e pegou a moto e foi embora. A polícia militar realizou buscas pela região e acabou encontrando os bandidos no mesmo bairro, próximo ao material de construção assaltado. Os 2 estavam em cima da moto roubada. Um conseguiu fugir. Assaltos no bairro já viraram rotina, segundo a comerciante. Sair na rua à noite está complicado. Não encontram mais paz para dormir e nem trabalhar. Muitos assaltos durante o dia. Celulares, bolsas, nos pontos de ônibus, isso está sendo constante. Todos os dias a gente está tendo relatos de que está tendo assaltos nas ruas do bairro. Está muito perigoso, não está dando para sair de casa assim segura. Eu mesmo saio de casa e não estou levando nada, celular, dinheiro. Fala sério, está difícil conviver com tanta violência. Bom, a PM disse que está à disposição da comunidade para ouvir reclamações e sugestões em relação ao policiamento. O ladrão baleado já está no presídio e o comparsa, que conseguiu fugir, ainda não foi localizado. Que o esporte leva muitas crianças e adolescentes para o caminho do bem, todo mundo já sabe, né?
Em Flechal 2, Cariacica, são os próprios moradores que colocam a mão na massa para que a garotada tenha um lugar para jogar futebol. Até obra de drenagem a comunidade fez e com o dinheiro arrecadado entre os moradores, viu? Tá? E é graças a essa união dos moradores que o Iago ainda cultiva um grande sonho. Molecada, hoje vocês vão aprender o seguinte, que não tem como confiar plenamente no poder público. Sabe por quê? Porque às vezes ele não faz nada. Às vezes ele não está preocupado com vocês. Por isso, é preciso pensar que cada um tem que fazer sua parte. Cada um tem que participar desse processo. Por quê? Porque só assim a transformação é possível. E é isso que eu quero dos senhores hoje em campo. Fazendo a diferença. Cada um fazendo a sua parte em prol de todos, da coletividade. Ok? Vamos lá então, vamos juntar aqui! 1, 2, 3, Brasil! Domingo tem futebol, futebol, futebol. Só bate no final pra dar uma refrescada. Domingo tem futebol, futebol, futebol. Eu, molecada, batendo pelada. Domingo tem futebol, futebol. Amarra o cabelo. A habilidade. Nem precisa ser olheiro para saber o que o Iago quer fazer da vida. Jogador de futebol. E jogar onde? No Barcelona. Ah, só quer jogar no Barcelona. E o que você faz para que esse sonho se torne realidade? Treino muito, vou jogar. E é só esperar quando for jogador profissional. Ele treina no campo do Apolo, que fica em Flechal 2, Cariacica. E esta é a única área de lazer do bairro. Aquela criançada ali, ó, que está treinando, faz parte de um projeto social que acontece exatamente aqui no campo do Apolo e que atende crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. Hoje, quase 80 crianças praticam e treinam futebol aqui no campo. E o professor é o Mazinho. A gente precisa do campo, né, para dar treinos. Eu não tenho condição de receber um adversário aqui. Só que o campo não tá lá essas coisas. Apesar que já esteve pior, viu? Quando chovia, a água ficava empoçada. Nem dava para diferenciar se era campo ou um brejo. E com o objetivo de transformar o brejo num campo de verdade, os moradores resolveram colocar as mãos na massa e também no bolso e fizeram esta obra aqui de drenagem. A obra tá, ó, não enche mais de água não. Eles começaram nas redes sociais chamando os moradores para essa responsabilidade e os moradores acatou. Quanto o poder público deu de verba para que vocês pudessem realizar essa obra, para vocês tocarem a obra? Até esse momento, nada. Numa espécie de democracia participativa, a comunidade busca mudar a cara do campo. O alambrado eles ainda não têm, mas o suporte já está pronto. Também foram os moradores que fizeram. A nossa prioridade é fechar esse campo, primeiro pela segurança. Primeiro para a segurança, que nós temos um projeto aí, a gente quer esse campo fechado. Segundo, a gente quer disputar um campeonato, não pode jogar aqui porque o campo está aberto. Então a gente tem que sair, a gente tem no campo, temos que sair daqui, se deslocar até outro bairro para a gente jogar um futebol, sendo que nós temos um campo aqui. Não foi a prefeitura que colocou aqui o suporte do alambrado? Não, prefeitura? Prefeitura aqui em Flechal. Ah, não brinca. Na verdade, eu nem sabia que a gente tinha uma prefeitura. Outra necessidade? Um vestiário. Acreditem vocês ou não, este é o espaço usado pela molecada como vestiário. E aqui, ó, não tem nada. Banheiro, não tem. Deveria ter, mas não tem. Água, zero. Onde eles sentam antes das partidas para ouvir a preleção do técnico Mazinho? Tem não, ó. São bancos de pneus. Mas nem tudo está perdido. A infraestrutura, sim, mas nem tudo está perdido. Leandrinho, chama o louvor, porque o vestiário fica bem ao lado de uma igreja. Olha que lugar abençoado. Hoje o meu milagre vai chegar. Abençoada também são a certeza e a escolha do Iago. Só ele sair do mundo das drogas, vir pro futebol, por causa que é a melhor coisa que eles fazem. Você pensa em droga? Você pensa em violência? Penso não. Só pensa em quê? Futebol.
Felipe é bom de bola. Felipe chutou certo, o vidro que estava no lugar errado, não é? Quem não está bom de bola são outras pessoas. Olha, de acordo com a prefeitura, o terreno onde foi instalado o campo do Apolo é de responsabilidade do Estado. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Esportes, que verificou que a área não é de responsabilidade do governo do Estado, viu? E agora, hein? E agora? A gente vai buscar uma resposta, é claro. Afinal, como vimos, são muitas crianças e adolescentes que dependem do campo para treinar e realizar o grande sonho de se tornar jogador de futebol. Isso é verdade. Um cabo do Corpo de Bombeiros foi preso hoje cedo no quartel da corporação em Vitória, acusado de sequestrar mãe e filha em Conceição da Barra, fica no norte do estado. O bombeiro praticou o crime com a ajuda de 2 comparsas. Eles se passaram por policiais civis. Um dos bandidos é suspeito de um roubo ao Mosteiro Zen Budista. As imagens do monitoramento mostram o momento em que o carro chega na casa no município de Conceição da Barra, no norte do estado. No veículo caracterizado como viatura estão 3 criminosos que se passam por policiais civis. 2 deles saem do carro, um disfarçado de delegado e outro de agente. A gravação não mostra, mas segundo as investigações, os bandidos entram na casa e fazem uma família como refém. Um empresário de 31 anos, a esposa dele, a filha do casal de apenas 2 anos e um funcionário da família. Os criminosos armados teriam vasculhado a residência porque estariam atrás deste cofre, que continha uma quantia em dinheiro que não foi revelada. As vítimas foram colocadas no veículo dos assaltantes e levadas para uma área isolada na zona rural. O empresário e o funcionário dele foram amarrados e deixados pelos criminosos no meio de uma plantação de eucalipto. Eles conseguiram se soltar e procuraram a delegacia de Conceição da Barra para fazer a denúncia. Foi a partir daí que começaram as investigações. Tinham vasculhado já por busca de dinheiro, joias, eu acho que eles não conseguiram achar a quantidade suficiente que eles pretendiam. Os homens conseguiram se soltar, foram na delegacia de Conceição da Barra, denunciaram o que tinha ocorrido dessa situação. O delegado de Conceição da Barra, juntamente com a PM local, prestaram aquele apoio inicial, solicitaram a perícia na residência, no carro, mas, em princípio, as outras vítimas que foram levadas não foram encontradas, O crime aconteceu no dia 31 de agosto. A mãe e a criança de 2 anos foram liberadas pelos bandidos em outro local. A polícia também conseguiu essas imagens de uma praça de pedágio em São Mateus. Segundo as investigações, no carro que segue na frente estaria um 4º suspeito que teria envolvimento no crime. 2 dos 4 criminosos foram presos: Leandro Martins de Araújo e Marcelo Veloso de Oliveira, que é bombeiro militar. Gabriel dos Santos e José Maria Araújo, que seria líder da quadrilha, estão foragidos. De acordo com a polícia, José Maria e Marcelo teriam participado do assalto ao Mosteiro Budista em Ibiraçu em março de 2011. José Maria chegou a ser preso, mas fugiu do presídio. Bom, vamos mudar de assunto agora. A filhinha da Melry vive gripada nessa época de temperaturas mais baixas. Ela quer saber o que fazer para prevenir isso. Doutor João responde. A Melry está preocupada com a filhinha dela de 3 aninhos, que nessa época vive gripada, é isso, né, Melry? Sim, se incomoda muito, ela vive tossindo, gripada, o nariz escorrendo. O que eu faço, doutor João? Olha, essa juventude, essa turma que está nascendo hoje, essa garotada que está nascendo hoje, devido ao excesso de medicamentos, devido ao excesso de vacinações que tem que tomar, que é viável, é louvável também, devido à poluição, devido à alimentação, uma grande quantidade de crianças já nascem alérgicas. Então isso não é exclusivo da sua menininha, não. Isso é muito comum. Se você pegar as tuas amigas que são mães, uma grande quantidade de mães observa que os filhos já nascem quase totalmente alérgicos. Alergia é coisinha enjoada de tratar, embora não tenha gravidade nenhuma. O problema da alergia é entupir tudo de secreção e caminhar para sinusite e depois pneumonia. Então convém, qualquer quadro alérgico que a criança faz, procura um bom pediatra, dá uma escutada direitinho e não deixa complicar. Que a alergia, se você tratar, ela normaliza totalmente. Se você deixar para lá, ela pode complicar. Fora disso, não tem problema nenhum, não. Alergia é comum a quase todo ser humano. E repito, hoje em dia as crianças estão nascendo com uma quantidade de alergia, infelizmente, muito grande.
Hoje é quarta-feira, 6 de setembro. Novas gravações da JBS atingem até o Supremo. Esse é o destaque do jornal A Tribuna, que traz na foto principal. 51 milhões de reais em malas no bunker de ex-ministro. A administradora é baleada no rosto por assaltante. Infecção urinária está cada vez mais grave. Educação, casa e plano de saúde são maiores sonhos da população, diz pesquisa. E o jornal A Tribuna ainda traz em destaque no AT2, ele é Sérgio Moro nos cinemas. Dinheiro traz felicidade, sim. E no caderno de imóveis, varandas cheias de estilo. Vamos ver imagens agora da Reta da Penha. O trânsito está aqui, movimentado, mas sem transtorno nenhum. Está tudo fluindo muito bem. O sinal abriu, muito bacana. Ponte da reta do aeroporto ali, reta né? Do aeroporto, né? Reta do aeroporto. Os motoristas seguem tranquilos aí. Atenção, estudantes, a seguir tem ofertas de estágio. Não saiam daí, não. A gente volta já já, agora 12h35. Até já, queridos amigos. Já estamos de volta para falar de estágio. São vagas para alunos de administração, técnico de informática, ciência da computação, técnico de enfermagem e sistema de informação. Cadastro no site centerrh.com.br. Quero parabenizar a todos os brasileiros. Amanhã, dia 7, dia da independência do nosso Brasil, mas que continua com muitas algemas em todos os membros do corpo, pés e mãos. Queria alertar Na verdade, também... aliás, aproveitando o seu gancho, a edição de hoje ela mostrou muito bem tudo que a gente está falando aqui, né? Insegurança, assédio moral, assédio sexual contra mulheres, quer dizer... Será que os nossos políticos que fazem a lei, os nossos deputados, os nossos senadores, governantes desse Brasil, não assistem os jornais, não assistem um telejornal para saber o que está acontecendo e que só vocês, com o poder da caneta, que podem mudar uma lei e melhorar a situação de nós brasileiros? Fiz um jornal hoje totalmente sério, porque isso é um absurdo. Isso não pode acontecer num Brasil tão lindo pesado como o nosso. E real, né não? Não. É isso aí. Fica aqui a nossa indignação. Vai daí, Débora. Um abraço e até amanhã, meio-dia. Tchau.